a gente vai instalar o Acode, ok? Só para recapitular. Instalou o Acode, o que nós precisamos fazer? Instalar o AWeb Server. É esse aplicativo aqui. Pronto, feito essa instalação, o que nós precisamos fazer? Primeiro, inicializar o servidor, que é esse AWeb Server. Então você pode clicar em abrir. Quando você entrar nele a primeira vez, ele vai pedir algumas permissões, você dá todas as permissões necessárias, tá certo? E ele vai abrir nessa tela aqui. O que a gente precisa se atentar é o seguinte, aqui na parte de cima, nós temos alguns ícones, que esses ícones nada mais são do que abas, tá certo? Mas a gente vai se atentar apenas a esse primeiro ícone aqui, onde tem a peninha vermelha. Outra coisa que você deve fazer é direcionar a pasta onde você vai guardar todos os seus arquivos. No meu caso aqui, eu criei uma pasta dentro da pasta Downloads, tá certo? Na pasta Downloads eu criei a pasta chamada Desenvolvimento Web. E aqui dentro dessa pasta é onde eu vou colocar todos os meus arquivos PHP. Então o que eu preciso fazer é simplesmente direcionar essa raiz do documento, que por padrão vem outra coisa aqui, tá certo? A gente não tem acesso a essa página, dessa pasta, a menos que você seja um desenvolvedor. Nós vamos aqui em Select, vamos clicar em Interno, Estar bem. Aqui você vai localizar, no meu caso aqui eu coloquei a pasta Downloads, e eu vou marcar aqui a pasta onde eu criei lá para guardar os meus arquivos. Marquei essa caixinha aqui e clico em Select. Pronto. Ela já está aqui direcionada para essa pasta. Perceba que aqui em cima nós temos o estado parado. O que eu preciso fazer agora é começar, ou seja, ligar o meu servidor. Toda vez que você fizer isso aqui, quando você clicar nesse botão aqui, ele vai mostrar uma propaganda, tá? Você aguarda uns 5 segundos e pode fechar essa propaganda. Pronto, fechei a minha propaganda, o estado agora mudou para rodando. E aqui no endereço apareceu uma URL. Quando você clicar nessa URL, ela vai direcionar, vai abrir um navegador, uma página da internet com aquela pasta, com as informações daquela pasta que a gente criou, tá certo? Essa pasta aqui. Aquele navegador onde a gente está nada mais é do que esse local aqui, tá certo? A gente só consegue ter acesso, colocar para rodar os nossos arquivos fazendo esse processo. Não adianta você vir criar o arquivo .php e tentar rodar ele, porque ele não vai dar certo, ele vai dar algum erro, tá certo? Então a gente só consegue fazer isso de dentro do servidor. Feito isso, o que a gente precisa fazer é vir aqui para o Acode. O Acode, se ele pedir alguma permissão, você dá essas permissões necessárias também, e vamos aqui para o que a gente precisa fazer. Inicialmente nós temos aqui um arquivo sem título no formato TXT, tá? Tudo que tiver aqui ponto, tá? Depois do ponto é a extensão do nosso arquivo. Aqui na lateral direita nós temos dois menus diferentes. Tem esse aqui do lápis e tem esses 3 pontinhos aqui, tá certo? Os 3 pontinhos é onde a gente vai salvar, abrir e fazer configurações relacionadas ao aplicativo. A primeira configuração que você pode fazer aí é a seguinte. Você percebe que, deixa eu escrever alguma coisa aqui, ó. Qualquer coisinha que eu escrevo aqui, ó, ele tá uma letrinha minúscula. Então você pode mudar o tamanho da fonte, clicando aqui nos 3 pontinhos. Configurações. Configurações do editor. Aqui nós temos o tamanho da fonte. Para ficar melhor visível para vocês aí, eu posso colocar aqui o tamanho de 25 pixels, tá? PX é de pixel, mas no de vocês vão testando aí de acordo com o que você achar que fica melhor para você. Deixa eu ver aqui, ó. Verificar erro de sintaxe. É bom que você deixe marcado,
porque caso você digite algum comando errado, ele vai dar uma indicação de que tem algum erro nesse seu código. Aqui, nesse lápis, é onde você pode salvar o seu arquivo, aliás, é onde você pode renomear o seu arquivo e fazer algumas outras alterações. Como, por exemplo, nós vamos fazer uma codificação aqui em PHP. Então, eu posso vir aqui em realce de sintaxe, clicar nele aqui, ele vai dar aqui ó, várias sintaxes diferentes. Isso aqui tudo é codificação, tá? Extensão de códigos que a gente pode fazer. Então, você pode vir aqui na parte de cima, por exemplo, e pesquisar por PHP. Ele vai mostrar aqui. Quando eu clicar nele, perceba que automaticamente aqui mudou o ícone que antes tinha aqui um caderninho, já mudou para PHP. Ou seja, todo o código que eu colocar aqui dentro agora, ele vai estar em PHP e não mais um arquivo simples. Deixa eu só abrir um outro documento para a gente ver como é que ele estava. Ó, antes tinha um ícone de um caderninho, agora ele mudou para o PHP. E se eu colocasse aqui, por exemplo, HTML, perceba que a cor, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Pronto, ó. Perceba que aqui ela está branca, tá certo? A partir do momento que a gente coloca um realce de sintaxe aqui, essa codificação ela vai ficar diferente. Então, quando eu digitar aqui, por exemplo, HTML, perceba que a cor aqui já está diferente desse outro aqui. Esse está branco e esse aqui ele dá uma coloraçãozinha mais azulada. HTML e ainda tem um detalhe. À medida que você vai digitando, ele vai lhe dando opções, ele vai lhe dando sugestões do que você está tentando escrever, tá certo? Já aqui nesse outro documento, como eu não fiz realce de nenhuma sintaxe, eu posso digitar qualquer coisa aqui que ele não vai me dar nenhuma sugestão, tá certo? Então, isso aqui, esse aplicativo, ele já vai facilitar bastante a vida de quem estiver programando alguma coisa. No nosso caso aqui, quando eu digito, por exemplo, HTML e fecho a minha tag, ele automaticamente já dá o fechamento desse bloco, que é o /HTML, tá certo? Então isso já facilita bastante a vida de quem está fazendo a programação. Só para exemplificar aqui como que tudo isso aqui vai funcionar, eu vou criar aqui um HTML simples, tá certo? Vou colocar aqui um body, que no caso é o corpo do meu HTML. E dentro desse body é onde eu vou colocar a minha super tag PHP. Ela abre, tá? Eu vou colocar aqui esse menor que, interrogação, PHP, e vou fechar também com interrogação e colocando o maior que, tá certo? Abre com o menor que e fecha com o maior que, tá bom? E aqui dentro é onde eu vou colocar todo o meu código. Se eu quiser exibir alguma coisa na tela, eu vou colocar o código echo, dá um espaço, abre e fecha aspas, e aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar o que eu quiser exibir na tela, tá certo? Olá mundo, no caso. Eu posso vir aqui, salvar esse arquivo como salvar, seleciono a pasta onde eu quero salvar o meu documento e clico em salvar aqui. No meu caso, eu posso botar um outro nome para esse arquivo. Vou botar olá.php. Vou dar um OK. Pronto. Está aqui salvo o meu arquivo olá.php. Feito isso, se a gente voltar lá para o navegador e atualizar ele, ele já vai aparecer aquele arquivo que nós criamos, tá certo? E foi colocado justamente dentro daquela pasta de desenvolvimento web que nós criamos anteriormente. Quando eu clicar aqui em Olá PHP, perceba que ele vai mostrar aquela mensagem que eu mandei escrever lá, que é justamente isso que eu coloquei aqui entre aspas, tá certo? Qualquer palavra que eu colocar aqui, qualquer comando que eu der dentro do echo,
Qualquer comando que eu colocar aqui dentro do eco, ele vai mostrar lá para mim. Basta que eu salve, retorne para cá. Se eu mandar atualizar, ele vai dar um erro. Por que foi que ele deu esse erro? Porque eu esqueci de colocar ponto e vírgula no final. Salvando, atualizando aqui, ó. Ele está dizendo, ó, ele esperava um ponto e vírgula na linha 5, tá certo? Ele colocou tudo na mesma linha, embora eu tenha colocado aqui em linhas diferentes, mas ele jogou tudo na mesma linha porque eu não indiquei que eu queria uma quebra de linha aqui para a próxima desse desenvolvimento web para a próxima linha, tá certo? Então, como nós estamos escrevendo aqui HTML, um PHP dentro do HTML, nós podemos, dentro desse código PHP, usar tags HTML. Eu acredito que vocês devem lembrar que para a gente fazer uma quebra de linha em HTML, a gente pode utilizar o BR, tá certo? Que é breakHaul. Ele vai fazer uma quebra de linha aqui nesse ponto e jogar o que está aqui para a próxima linha. Vou salvar, venho para cá, quando eu atualizar, o meu desenvolvimento web passou para a próxima linha, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, tá? Primeiro de tudo, ligar o servidor, tá? Só recapitulando, liga o servidor, tá? Você direciona a pasta para onde você vai salvar os seus arquivos, liga o servidor, tá certo? Tudo que você precisar vai estar nesse endereço de URL aqui. Só para recapitular aqui a questão das configurações do aplicativo, você faz aqui nos 3 pontinhos, tá certo? Configuração, o app setting, ou seja, a configuração do aplicativo, você muda aqui, tá? Muda a linguagem aqui. E as outras configurações, que é a configuração do editor, você faz nessa parte aqui, tá? Muda o tamanho da fonte, só lembrando, muda o tamanho da fonte. Esse autocompletar, se você desmarcar isso aqui, observe o que acontece. Aquele autocompletar é justamente essa parte onde, à medida que eu vou digitando alguma coisa aqui, ó, ele vai me dando sugestões. Como eu desmarquei ele não está mais mostrando isso aqui para mim, tá certo? Então, o ideal é que essa parte aqui de autocompletar esteja selecionada. Outra coisa que nós marcamos aqui foi a questão de você verificar erros de sintaxe, que vem desmarcado por padrão, você marca ela, tá certo? Pronto. Outra coisa, se por um acaso você estiver digitando o seu código e ele ficar todo assim, ó, linha embaixo de linha, eu acho que dá para vocês perceberem que ela tinha um espaçamento aqui para dentro, tá? Se por um acaso você estiver digitando todo o seu código dessa forma, você não precisa, em parte, se preocupar com a formatação dele. Porque você pode vir aqui depois, nesse lápis, clicar e vir aqui em formatar. Pronto. Ele vai jogar o seu arquivo para dentro, tá? Fazer o que a gente chama de indentação, tá certo? Essa questão da indentação, ela é importante para que você tenha uma melhor visualização do que você está fazendo. É importante que você sempre trabalhe com o seu arquivo indentado, tá bom? Formatado direitinho desse jeito para ficar melhor a visualização dele. Então, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês de funcionalidade era isso aqui. E as outras atividades que vocês vão desenvolver a partir dos vídeos que eu deixar lá, vai ser dentro desse aplicativo, certo? Então, toda vez que eu postar alguma aula para vocês lá, por exemplo, agora, quando a gente sair daqui, eu já vou colocar lá para vocês a aula de variáveis. Essa aula de variáveis você deve assistir ela, replicar o que o professor passar lá, o que o professor mostrar dentro desse aplicativo. Feito isso, o que é que você vai fazer? Ah, terminei de fazer todo o meu código. Você tira um print dessa tela aqui,
tá certo? Tira um print dessa tela e aqui também você vai tirar um print da execução da tela, tá certo? Então, você tira um print de tudo que você fizer e lá no Classroom você posta esses prints, tá certo? É só pra gente confirmar que você fez a aula direitinho e ficar registrado lá como sua presença também na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só colocar lá nos comentários que eu responderei assim que possível.